Olá, pessoal! Vamos começar nossa aula de número 9, ainda do primeiro bimestre. Nosso tema da aula é cartografia, formas de representação da Terra. Qual o objetivo? Reconhecer o processo evolutivo dessa ciência cartográfica, ou seja, como foram, com o passar do tempo, o desenho dos mapas. Então, você vai pegar lá na sua página 36, certo? E vamos começar a leitura, diz assim: tal como contar e escrever acontecimentos de sua própria história ou de sua comunidade, reconhecer e representar graficamente o local que habita, são elementos importantes para a identidade de uma sociedade há milênios. Por meio da cartografia, uma comunidade identifica áreas de habitação, de produção da sua economia, vias de circulação, locais de entretenimento, santuários e outros aspectos espaciais que considera importantes. A elaboração de mapas ou sua devida leitura representam, desse modo, um laço entre as pessoas. Há algumas décadas no Brasil e outros países, instituições têm levado e adaptado técnicas de representação cartográfica a diversas populações, como pode ser visto no mapa da página anterior. Por meio delas, essas comunidades vêm expressando seu vínculo com os espaços em que vivem. Então, se você voltar à sua apostila física, você vai ver a representação aumentada praticamente de um mapa. E ali praticamente uma legenda, né, que representa uma região sudeste do estado do Amazonas. Então, todo mapa terá sua legenda, todo mapa terá uma representação em relação aos símbolos. A primeira questão, já na página 36, diz assim: se você criasse um mapa do local em que vive, quais elementos do espaço geográfico você ressaltaria? O que você colocaria praticamente ali na sua legenda para registrar o seu espaço geográfico através desse mapa? Você vai registrar. Eu colocaria vários navios, exemplo, representando o porto. Eu colocaria uma linha férrea, um pontilhado, representando os três. Cada um vai descrever ali na primeira pergunta. Página 37 agora, você acompanha aí na sua apostila. A evolução da cartografia, ou seja, se cenas do cotidiano foram representadas em pinturas rupestres, é provavelmente que, utilizando as mesmas habilidades, nossos antepassados tenham desenvolvido a capacidade de rabiscar no chão ou em outras superfícies, esboços de mapas para retratar os locais que viviam. A evolução da cartografia está direcionada ao desenvolvimento da humanidade, ou seja, cada vez mais os registros foram ficando mais precisos, mais aperfeiçoados. Nesse sentido, o aperfeiçoamento da prensa por Gutenberg, me adiantei um pouquinho aqui na leitura, em meados do século XV, possibilitou a elaboração de cópias, né? Praticamente como se fosse um xerox da época, popularizando os mapas e as cartas náuticas, que eram de suma importância, porque agora já vamos entrar na época das grandes navegações. Em meio a esse período, né, deu-se um grande salto em relação à cartografia, que foi por Mercator, que criou um sistema de projeção cilíndrica, capaz de representar a superfície esférica do planeta em um mapa retangular plano, é o que nós temos agora. Nesse tipo, os paralelos e meridianos são representados por meios de retas perpendiculares entre si. Mesmo se tratando de ficção, em A Ilha do Dia Anterior, do italiano Umberto Eco, envolve personagens de contextos históricos do século XVII. O enredo da história trata das dificuldades da navegação pela vastidão oceânica, porque eles não tinham conhecimento náutico até então. Os personagens revelam as questões técnicas e políticas envolvidas na localização com precisão a partir dos astros, que é de suma importância aqui em relação ao início da cartografia, e para completar os vazios dos mapas. Então, vocês têm um trecho aqui na página 37 que vai falar dessa publicação, né, apesar que ele retrata que é uma ficção, mas praticamente ele vai envolver esse lado cartografia ou desenvolvimento. Partindo para a página 38, ele vai praticamente rever, né, ou detectar o que nós utilizamos atualmente, né? Ou seja, desde meados do século XIX, começamos a utilizar
técnicas de sensoriamento remoto para obter fotografias da superfície terrestre. Inicialmente, tiramos de balões, dando origem à fotogrametria, técnica que, aperfeiçoada pela estereoscopia, deu um importante impulso ao desenvolvimento da cartografia. Todas essas expressões em verdinho aqui destacadas estão nessa página aqui no rodapé, na página 38. Posteriormente, ou seja, após, já no século XX, o sensoriamento remoto passou a utilizar imagens obtidas de aviões e atualmente por satélite, bem como sinais de radar. A obtenção de imagens por meio de satélites associada ao crescente aperfeiçoamento das técnicas e principalmente da informática foi responsável pela popularização de softwares e sites de visualização de mapas e imagens. É que o que acontece nos dias atuais. Todos nós temos acesso praticamente ao clima-tempo, ao clima do município, ao clima do Paraná. Eu quero ir para outro lugar no mundo, eu também posso saber. Então, foi através desse aperfeiçoamento, né, na tecnologia. E praticamente chegamos aos nossos avanços mais atuais, que é o SIGS, né, que é em relação aos GPS, tá? Já na página 39, continuando, tá? Você tem praticamente não uma maquete, mas um esquema. O que acontece em relação aos satélites, como eles captam e praticamente eles jogam esses sinais. Então, diz assim, a distância do satélite até um ponto no terreno é encontrado pelo tempo que os sinais emitidos levam para atingir o receptor GPS. Cada sinal fornece a posição do satélite e o momento preciso em que foi enviado. A latitude, a longitude e a elevação são determinantes para a triangulação dos sinais recebidos pelo menos por 4 satélites. Então, tudo aquilo que vocês absorveram nas aulas anteriores, entre latitude, longitude e posição, incidência lá dos raios solares, que foi um dos exercícios últimos, praticamente vem a calhar em relação a esse conteúdo aqui, gente. Então, você tem que saber aonde está a sua posição para que você possa também entender em relação ao GPS. Ah, professora, mas hoje é só tocar num botão e praticamente eu já tenho uma localização. Mas isso devido ao quê? Como acontece? Por isso todo esse esquema aqui na página. Entre as explicações dessa tecnologia estão a capacidade de localização de objetos na superfície. O cálculo em relação à distância e aos outros objetos, a elaboração dos caminhos propostos a ser percorridos, considera uma série de variáveis, depende de onde o ponto que você está. Planejamento de espaços comuns em unidades de conservação ou em planos diretores de áreas urbanas também se beneficia do Sistema de Informação Geográfica, o SIGS, que praticamente através desse estudo, desse mapeamento, através dos satélites atuais, é que nós podemos planejar a localização ou a centralização, digamos, da economia, a centralização até de uma plantação, porque hoje o meio rural vive também em relação a esses GPS. Um exemplo atual da tecnologia é o funcionamento do GPS. O sistema foi desenvolvido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para fins militares e largamente difundido pelo mundo. Conta com no mínimo 24 satélites espalhados na órbita terrestre. Em alguns, o número pode chegar a 31 satélites. Um receptor de GPS, posicionado em qualquer parte da superfície, é capaz de se conectar com pelo menos 4 desses satélites. Então, está um aqui na superfície, né? E ele praticamente joga sinal para 4. As informações prestadas pelos satélites são cruzadas e processadas pelo aparelho receptor, utilizando princípios matemáticos, que não vem ao nosso caso discutir. A precisão da localização depende da qualidade do aparelho. Nos mais sofisticados, as margens de erro é muito pequena. Então, ali praticamente está um professor, né, com a apostila e utilizando, né, esse sistema GPS que nós utilizamos nos dias atuais,
né, em relação ao reconhecimento do terreno, em reconhecimento às imagens ali obtidas por satélite, tá? Praticamente é um professor. Tá, já na página 40, que é a última página que vocês têm aí de hoje, da aula de hoje, ele pede, desculpe, vou voltar aqui à página 39, por favor, só um momentinho. A página 39, lá em cima, ele diz assim: agora você pode fazer a atividade 16 da seção Foco no Enem. Então, quando você acessar essa atividade, deixa eu pegar aqui a apostila e praticamente passar a página para vocês. É a página 55. Certo? Você vai fazer só a primeira parte. A primeira parte diz evolução da cartografia, grandes avanços. Lá na página 55, estou explicando. Eu não vou passar para frente que talvez caia o sinal aqui e eu perca a apostila. Então, nessa evolução da cartografia, você vai dizer o que aconteceu no século XV, o que aconteceu no século XIX e XX. Por exemplo, a primeira, nós temos 3 lacunas ali. Aperfeiçoamento da imprensa por Gutenberg. Isso aconteceu lá no século XV. Depois que ele aperfeiçoou a imprensa e fez esses mapas praticamente circularem, o que ocorreu? Eu acabei de ler aqui no conteúdo. E depois, mais tarde, quem descobriu como projetava e de que forma projetava-se um mapa? Isso no século XV. Já no século XIX, diz assim, permitiu o aperfeiçoamento de alguma coisa e praticamente está ali no conteúdo da apostila. A primeira palavra, que seria o sensoriamento remoto, permitiu o aperfeiçoamento do quê? E de outra coisa também. Eu só quero que vocês façam essa primeira parte aqui da página 55, exercício 16. Sobre representações cartográficas que ele vai pedir, não é o momento ainda de fazer. Ok, agora vamos para a página 40, que são os exercícios. Então, diz assim: consulte também o conteúdo de orientação no capítulo 1 para responder. Seus marinheiros levavam consigo o mais precioso dos instrumentos de navegação, uma bússola. A ideia de magnetizar uma agulha esfregando na seda, depois colocá-la dentro de uma palha e deixar flutuar na água para tornar uma bússola primitiva, era conhecida na China desde pelo menos do século I, o primeiro. Pesquise e apresente 3 avanços tecnológicos que contribuíram para o avanço da cartografia e, por consequência, para o fluxo de mercadorias e de pessoas pelo mundo. Essa tá fácil, gente. O que eles inventaram que fez com que quais são os avanços tecnológicos que ajudaram praticamente nessa evolução de vender, importar e exportar mercadorias em relação ao mundo. O que ajudou na cartografia? Na 3, indique uma aplicação da tecnologia da orientação por satélites em nosso cotidiano. Se necessário, pesquise. Aí tá fácil também. No que nós utilizamos uma orientação via satélite? Muito fácil. Você pode colocar 1 ou 2 exemplos se você souber. Correto, pessoal? Então, hoje nós caminhamos até a página 40, com exercícios da página 55, somente a primeira parte do exercício da página 55, o exercício 16, e os exercícios da página 40, que são 2 questões. Correto? Boa aula. E praticamente não esqueçam de enviar as atividades via WhatsApp para que eu possa validá-las, tá? Ok, obrigado, pessoal.